caros colegas, é com imensa satisfação que damos início a este curso promovido pela Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, pertinente à temática do superendividamento, cuja disciplina normativa foi introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181 de 2021, e a concepção e realização desta ação educacional é fruto de sugestão apresentada no âmbito do Grupo de Trabalho sobre o Tratamento do Superendividamento, o qual foi instituído pelo então presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, por intermédio da portaria número 55 de fevereiro de 2022. Foi prorrogado na gestão da atual ministra-presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber. A missão é promover o aperfeiçoamento dos fluxos e dos procedimentos e assim facilitar o tratamento dos processos alusivos ao superendividamento. Esse grupo de trabalho é composto por 24 integrantes oriundos de distintos órgãos e instituições relacionadas à prevenção e tratamento do superendividamento, com representantes do setor financeiro, com representantes dos órgãos de proteção do consumidor, com integrantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias, cujo arranjo foi montado justamente buscando assegurar o quê? A multidisciplinaridade inerente ao próprio assunto. Dentre as atribuições desse grupo de trabalho, descritas no citado ato normativo, o artigo 3º, inciso 4º, prevê a possibilidade de se sugerir a realização de ações de capacitação, inclusive na modalidade à distância, para magistrados, para mediadores, atuantes em casos de superendividamento. Sem esgotar o conteúdo que será ministrado no decorrer desse curso, cabe fazer algumas considerações sobre o tema. De acordo com recente pesquisa divulgada pelo CNJ, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, em maio de 23, 78,3% das famílias ativas economicamente possuem dívidas que chegam a 29% e se referem a contas já atrasadas desse universo. Essas estatísticas confirmam o fato de que já é perceptível na sociedade o brasileiro está endividado. É bem verdade que, dentre outros fatores, o atual modelo de sociedade de consumo, no contexto de um mundo cada vez mais globalizado, as estratégias de publicidade superagressivas, o comércio eletrônico, a facilidade de acesso ao crédito aos bens essenciais ou não de consumo e a política de juros remuneratórios são circunstâncias que influenciam sim o endividamento da população em geral. Trata-se, como se vê, de um fenômeno complexo, multifatorial, o qual, embora não consubstancie realidade socioeconômica recente, recebeu disciplina normativa específica, felizmente, no ordenamento jurídico brasileiro. Apenas em 21, no ano de 21. Em apertada síntese, destacam-se as seguintes inovações trazidas pela Lei 14.181. Primeiro, delimitou para fins do tratamento revisto na lei o conceito de superendividamento, 54A. Segundo, estabeleceu um procedimento para facilitar o pagamento das dívidas por meio de audiências de conciliação com todos os credores, além da possibilidade de revisão dos contratos, como está no 104A e 104C. Inseriu novos princípios no que pertine à política nacional de relações de consumo, tais como o fomento de ações direcionadas à educação ou reeducação financeira e ambiental, a fim de evitar a exclusão social do consumidor, como está especificamente no 4º artigo do CDC.
Quarto, previu novos instrumentos para a execução dessa política nacional, ao positivar a necessidade de se criarem núcleos de conciliação e mediação de conflitos de superendividamento, como está no artigo 5º do CDC. Entre as novidades, merece um ênfase especial a introdução do procedimento específico bifásico, diga-se, relativamente complexo, o qual visa possibilitar a repactuação das dívidas mediante a realização de uma audiência global com todos os credores, modelo que lembra, um pouco pelo menos, a recuperação de empresas. O sistema introduzido pela nova lei tem por escopo, repito, não apenas o tratamento pontual e específico de débitos do consumidor, pessoa natural, mas sim a prevenção do superendividamento. Como um todo, objetiva-se passar de uma cultura de dívida e de exclusão social para uma cultura do pagamento, do adimplemento, mediante o quê? Mediante a mudança de mentalidade e o incentivo às práticas consensuais. Importantíssimo isso. Assim, levando-se em conta essas inovações antes apontadas, agora apontadas, e a considerar o relevante papel da Infam na permanente capacitação de magistrados por intermédio de programas voltados à formação continuada, o grupo de trabalho vislumbrou a necessidade de oferecer a esse público-alvo o aprimoramento técnico concernente às alterações promovidas pela nova legislação. É importante frisar que as questões relacionadas ao superendividamento não se restringem à atuação técnico-jurídica ou isolada do Poder Judiciário. É viés preventivo da lei, destacadamente, pressupõe o desenvolvimento de programas com abordagens múltiplas, jurídico, educacional, psicológico, econômico-social e tantas outras. A atuação do Estado, no particular, deve propiciar ao cidadão um amplo acesso à justiça de modo interdisciplinar, tendo como premissas o princípio da dignidade da pessoa humana, da necessidade da preservação do mínimo existencial com dignidade. O tema exige uma abordagem institucional, exige diálogo, exige cooperação, o que reclama uma capacitação dos agentes envolvidos na concretização da lei, dentre os quais se destaca o magistrado. E para isso, é importante compreender as modificações operadas, os paradigmas e princípios guias, além dos procedimentos, dos fluxos, afigura-se imprescindível para a condução desse novo procedimento um aperfeiçoamento dos magistrados, da cidadania e dos nossos colaboradores. O presente curso é composto por 2 módulos, os quais serão conduzidos pelos formadores Cláudia Lima Marques, a professora, Fernando Martins, Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncelli, com a participação das magistradas Aline Ávila Ferreira dos Santos e Sandra Bauermann, cujo conteúdo programático busca oferecer uma visão aprofundada sobre o superendividamento e a sua disciplina no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro módulo, intitulado O que é tratar o superendividamento, traz todo o aporte teórico e as bases da Lei 14.181, dirigido pela professora Cláudia Lima Marques, a qual participou ativamente, cabe elogios aqui a ela também, dos trabalhos legislativos desde a proposição do projeto de lei até a sua efetiva edição. Nessa parte, ainda serão tratados os princípios norteadores e regras para a concessão de crédito responsável, temas de suma importância quando se pensa no aspecto preventivo. O segundo módulo, nominado de tratamento do superendividamento no CDC, sob um viés mais prático,
terá como objeto o detalhamento dos fluxos e dos procedimentos incluídos no Código de Defesa do Consumidor, pertinentes ao processo de repactuação de dívidas, bem assim as fases de revisão e de integração dos contratos. Trata-se, portanto, de um curso bastante completo, a ser ministrado com a maestria por formadores de inegável qualificação e conhecimento prático sobre o assunto. Bem por isso, representa um importante instrumental para a operacionalização e consecução dos objetivos da lei. Se me permitem, os que me conhecem sabem disso, eu gostaria de acrescentar um rogo a essa fala, um pedido a essa fala, que possamos introduzir com muita dedicação, com muito carinho, com muito empenho, essas práticas nos nossos SIJUSCs, que já funcionam, que já estão instalados. Isso é um grande mérito não só do Poder Judiciário, mas destacadamente do Poder Judiciário, que estão instalados em praticamente mais de 1.500 lugares em todo o Brasil, no interior, nas capitais, nas comarcas de médio porte, nas comarcas pequenas. Então nós temos sim, nós do Judiciário temos sim instrumentos capazes de concretizar essa excelente política que também vem ao encontro dos menos favorecidos, porque nós estamos, frente ao superendividamento, indo em socorro dessas pessoas. É óbvio que esse socorro alcança o establishment, é óbvio que alcança o sistema, sem dúvida, mas também o consumidor, que é a parte fraca dessa relação, faz parte desse sistema, faz parte desse jogo. E nós temos no SIJUSC pessoas capacitadas, pessoas treinadas, nós temos estruturas para isso. Então vamos aproveitar que o Judiciário pode sim concretizar mais uma vez uma política pública em benefício da cidadania. Desejo finalizar, em nome de todo o grupo de trabalho, cumprimentando a todos pelo excelente e proveitoso curso. Desejo que obtenham sucesso nele, que cresçam e que efetivamente concretizem essas metas que foram traçadas. São metas que vão ao encontro da cidadania. Muitíssimo obrigado.